Boa noite, todo mundo. Sim? Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou ler uma leitura, fazer uma leitura para a gente harmonizar o ambiente enquanto as pessoas estão entrando. Eu vou ler uma leitura do livro Recados do Além. Ai, meu Deus. Palavras de vida eterna. Nossa, Recados do Além sou eu que vou fazer a leitura daqui a pouco. Palavras de vida eterna. Psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Então eu vou fazer a... Tá ótimo, tá? Eu vou fazer a leitura. Evitando a tentação, vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos e até a dengue, né? Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com quem a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. A melhor forma, né, de não cairmos em tentação é sempre estar nos ocupando, seja com o nosso trabalho, com os nossos afazeres diários, né, com as nossas leituras, com nossos estudos. A gente faz o nosso estudo mediúnico, a gente está fazendo a leitura do livro, né, do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Ele é um livro, ele é um comentário do livro Domínios da Mediunidade, né, do Chico Xavier, psicografado pelo André Luiz, porque quem está aqui desde o começo sabe que a gente está iniciando, a gente começou pela parte moral, né? Martins Peralva enfatizando sempre essa questão da nossa mente, principalmente, dos nossos pensamentos, que ele falou lá no começo, que a mediunidade ocorre toda na nossa mente. Então, se ela ocorre toda na nossa mente, eu tenho que estudar primeiro sobre isso, sobre como acontecem as coisas, por que é na minha mente, o que acontece se eu tenho os pensamentos negativos, qual a influência que eu tenho para o bem e para o mal, de acordo com a vida que eu levo. Então, tudo isso a gente já estudou até aqui, a gente já comentou até aqui, o que é muito importante, né? Muito importante. E aí a gente vai adentrando nesse mundo mediúnico, assim, devagarzinho, começando pelos pontos principais, porque o que nós estamos desenvolvendo aqui não é a mediunidade. Em lugar nenhum você vai desenvolver a mediunidade, você vai se desenvolver. Porque a mediunidade ela é uma coisa neutra. O que nós temos que desenvolver somos nós, como seres humanos. Então vamos iniciar com a nossa prece, vamos fechar os olhos, respirar profundamente. Inspira pensando paz, expira pensando paz. Inspira.
e expira. Senhor Jesus, amado Mestre, pedimos a proteção nesse momento. Queremos iniciar os nossos estudos mediúnicos, que nossos mentores possam nos auxiliar, nos inspirar com as palavras que serão deixadas aqui. Que nós possamos estar livres de toda interferência negativa, que todos encarnados e desencarnados possam tirar proveito desse estudo, nesse caminho da mediunidade, e que principalmente que nós possamos caminhar sempre nos passos de Jesus, aprendermos a sempre caminhar com a mediunidade, sempre com Jesus. Agradeço a proteção dos meus mentores e dos mentores de todos que estão aqui presentes e damos por iniciado o nosso estudo mediúnico, dizendo graças a Deus que assim seja. E que os entes desencarnados, alguns que já estão aqui presentes, que eles possam permitir esse espaço de tempo da nossa leitura, também do nosso estudo mediúnico, que seja proveitoso também, e que eles também possam nos inspirar e nos amparar, que assim seja. Que assim seja. E nós paramos então, no capítulo 5, que fala sobre o psicoscópio. Eu não sei se todo mundo aí estava presente, mas Chico Xavier nos fala, o André Luiz, eu sempre falo Chico Xavier, André Luiz, mas André Luiz nos deixou aí esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, e ele tem um capítulo que ele nos informa sobre um aparelho espiritual que se chama psicoscópio. E na nossa leitura nós entendemos, o que nós falamos, que assim como aqui estamos em constante autodesenvolvimento, buscando a nossa evolução, espíritos desencarnados, eles desencarnam e eles continuam trabalhando. E alguns continuam vindo trabalhar aqui na Terra, porque o trabalho no mundo espiritual tem todos os sentidos, em todos os lugares, de todas as formas, E alguns se dedicam voltando aqui para a Terra, trabalhando exatamente nesses lugares religiosos, por exemplo, de uma prática mediúnica, onde muitos espíritos sofredores vão ser acolhidos. Uma coisa que eu sempre falo aqui, quem quer desenvolver a mediunidade, se habituar com o fato de que a gente tem mais contato com espírito sofredor do que espírito iluminado. O espírito superior, eles, na maioria das vezes, eles nem deixam, não é que eles não deixam, mas eles não sentem a necessidade de serem vistos. Nós sentimos a energia deles, é uma energia tão sutil, uma coisa tão linda e tão intensa, que nós já sabemos que eles estão presentes, E os espíritos sofredores são os que estão aqui por aqui, em nossa volta, são os que estão perdidos. Porque um espírito com a consciência já mais, com o despertar, no momento do desencarne, ele não vai ficar rondando por aqui, Ele vai para o nosso lar espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Então, a nossa probabilidade aqui é sempre de entrar em sintonia com o espírito sofredor. A gente já falou sobre isso. Por isso que nós temos que sempre estar em constante esforço, o orar e vigiar. Porque a minha vibração eu posso elevar, mas ela vai oscilar muito. E nesses momentos de queda, eu vou entrar em sintonia com essa espiritualidade que está ao meu redor.
Então a gente tem que ter essa noção para quê? Para se perdoar, né? Não se cobrar tanto, mas desde que tenha consciência de que eu preciso estar em constante busca, né? Em constante esforço. A minha vibração, ok, eu vou elevar, eu vou trabalhar para eu estar em sintonia com a espiritualidade maior. Mas nós temos os estresses do dia a dia, né? Nós estamos num planeta que a energia é mais densa. Nós estamos num planeta que é de provas e expiações. Então, é normal que o médium, trabalhando mediunicamente, ele vai ver mais espíritos sofredores do que espíritos evoluídos, né? Martins Peralva dizia isso aqui, a gente já falou sobre isso, como também aqueles espíritos zombeteiros, espíritos que estão com más intenções, na maioria das vezes querendo atrapalhar uma reunião mediúnica. E aí eu vou continuar de onde nós paramos, né? Falando sobre o psicoscópio, porque como eu estava dizendo, tem muitos espíritos aqui também que buscam essa evolução, continuam trabalhando aqui conosco, principalmente numa mesa mediúnica. E esses espíritos, como eles não estão numa evolução, numa elevação muito superior, eles estão um pouco assim mais... Não é que é parecido conosco, né? Mas porque quando nós desencarnamos aqui, nós acordamos no mundo espiritual da forma que eu desencarnei aqui. Eu não vou virar santa. Eu vou ser a mesma que eu sou aqui. Eu vou ser a Regiane lá do outro lado. E se eu quiser continuar a trabalhar, eu vou continuar a trabalhar ou lá ou aqui, né? Vai depender do que eu vou desejar, da minha vontade, porque eu tenho um livre-arbítrio. Aqui não tá travando não, gente. Tá travando aí... E aí tem esses espíritos que querem continuar trabalhando em mesa mediúnica. E esse psicoscópio vai ajudar esses espíritos que, numa prática mediúnica, esse psicoscópio ele vai fazer uma leitura, né, da vibração do médium, de todos os sentimentos mais íntimos do médium, no sentido assim... Eles vão saber a moral, né? A questão da moral do médium, para eles poderem planejar como que vai ser o atendimento mediúnico. Todo trabalho mediúnico é planejado pela espiritualidade. Eles, com antecedência, eles já sabem quem vai passar pela mesa, quem vai ser tratado ou não. É muito normal, por exemplo, no dia que eu vou para a prática mediúnica, naquele dia à tarde, eu vou à noite, né? Aquele dia à tarde, vem um espírito ou dois, já ficam perto de mim, porque eles já vão ser, eles são encaminhados, eles estão planejados para eles serem tratados lá no centro, na mesa mediúnica. Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu de vir uma mulher, uma vez ela passou a tarde comigo e às vezes a gente até conversa. E isso acontece com muitos médios, há muito desses relatos, né? Então, tudo é planejado numa mesa mediúnica. Então, de acordo com a vibração daquele médium, a espiritualidade vai saber qual médium vai estar capacitado para receber aquele ou aquele outro espírito. Então, o psicoscópio vai ajudar nesse sentido. Porque se eu reencarno, se eu desencarno, chego no mundo espiritual e falo, não, eu quero voltar e trabalhar numa mesa mediúnica, ajudando meus irmãos, ajudando os médiuns a fazer esse amparo aos espíritos sofredores. Eu não tenho todas as habilidades com o evoluído ser, né, superior tem de fazer a leitura completa de um médium para saber se ele vai estar apto ou não para fazer aquele atendimento. Entenderam? Quem chegou aí pela primeira vez? Então, isso quem nos falou sobre esse aparelho espiritual foi o André Luiz, né? E aí eu vou continuar a leitura, de onde a gente parou na última live. Sem dúvida, este fato sublima o serviço mediúnico, acentuando o senso de responsabilidade que deve orientar esse abençoado campo de atividade. Cumpre-nos, entretanto, frisar que tal providência, analisadora dos sentimentos individuais, não se efetiva pelos amigos espirituais por simples curiosidade ou diletantismo. Longe disso, o mais fervoroso sentimento de compreensão
e bondade preside a tais verificações, cuja utilidade apreciaremos nas linhas seguintes. Os instrutores operam com absoluta ausência. Gente, não se estressem, por favor. Eu vou desativar um pouco, então, tá? E vou voltar. Uai, eu desativei, foi o meu só. Não. Pronto. Agora vai ficar melhor, né? Aí daqui a pouco eu volto, então, tá? Que eu não quero vocês tirando o foco aqui dos estudos. Eu quero vocês concentrados. Onde é que eu parei? O mais fervoroso sentimento de compreensão e bondade preside a tais verificações, cuja utilidade apreciaremos nas linhas seguintes. Os instrutores operam com absoluta ausência de qualquer pensamento descaridoso ou humilhante, não só com relação aos encarnados, como para os desencarnados, o não julgar, né? Esse aparelho vem para auxiliar e nunca para julgar, porque um aparelho desse, ele vai fazer uma leitura do médium todinho das energias, das vibrações, da aura, dos pensamentos, sentimentos, e um espírito com um aparelho desse, ele nunca vai usar com julgamento, sempre com amor, né? Sempre só com o objetivo de trabalhar realmente. Aí diz que esse aparelho um dia vai existir aqui entre nós. Mas será que estamos preparados para ter um aparelho desse, né? Ouçamos a este respeito a palavra do assistente Aulus. Em nosso esforço de supervisão, Aulus é o assistente que está no livro do André Luiz, tá? Que ele ensina algumas coisas para o André Luiz. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade, com o psicoscópio, as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então aqui ele já está falando exatamente o que nós já comentamos, né? Que todo o trabalho mediúnico é planejado. Quando a gente faz pelo menos no centro espírita aqui, que eu frequentava, toda a prática mediúnica, sem ser de assistência espiritual para as pessoas, existia também em paralelo aquele grupo de espíritos sofredores que vinham, né? Com algum espírito superior que trazem, né, esses espíritos para a mesa mediúnica. Já teve casos de espíritos queimados, espíritos que estavam presos em uma determinada situação, por exemplo, escravos. Algum grupo de escravos até hoje estavam presos a correntes mentais, né? Porque a escravidão era tão, como é que se diz, estava tão no íntimo deles que eles desencarnaram, saíram da escravidão, né? Mas mesmo no mundo espiritual, assim como desencarnados, para eles aquilo era uma coisa assim tão enraizada que eles não conseguiam se livrar daquelas correntes que amarravam ele. E isso os espíritos sofredores, né, na espiritualidade se aproveitam. Sofredores não, espíritos que querem fazer o mal. Eles se aproveitam desses espíritos sofredores e aí mesmo que eles vão lá e vão escravizar esses outros espíritos. E aí o que a espiritualidade fazia numa mesa mediúnica? Pegava aqueles médiuns que têm a mediunidade do desdobramento, levava esses médiuns junto com a espiritualidade, né? Para salvar assim, dar esse despertar, né? Auxiliar esses espíritos que estavam em sofrimento com essas amarras espirituais, para poder falar: olha, meu irmão, você não precisa mais viver nessas condições, se liberte. Então, para fazer um trabalho desse,
a espiritualidade, ele planeja de antemão para saber quem vai poder fazer um trabalho desse ou não. E aí, continuando. Essa declaração do mentor espiritual é de suma importância para os agrupamentos mediúnicos que desejam efetivamente trabalhar sob planejamento do alto, assistidos e orientados por instrutores que, anotando-lhes as possibilidades, programarão tarefas a serem executadas junto aos necessitados, vivos ou mortos. Os necessitados vivos são aquelas pessoas que buscam, né, esse tratamento espiritual numa casa espírita, um tratamento de desobsessão. E esse auxílio a esses necessitados, os encarnados, os vivos, o que a gente faz na prática mediúnica? Com os nossos mentores, através do desdobramento, que é o quê? Meu espírito se desprende do meu corpo, vai lá na casa dessa pessoa que pediu auxílio, o encarnado, vai na casa dela fazer uma limpeza e ver o que está acontecendo dentro daquela casa que está deixando aquela pessoa com aquela obsessão. Porque às vezes a pessoa tem um espírito obsessor. Aí ela vai no centro espírita. Às vezes ela vai no centro espírita e o obsessor fica esperando ela dentro de casa. E aí, através desse desdobramento com a mediunidade, nós vamos na casa da pessoa e vamos ver, né, o que está acontecendo. E já aconteceu da gente ver, às vezes tem vários espíritos. Tem um espírito lá no sofá da sala esperando a pessoa que está aqui. Aí o que o dirigente ele nos instrui a fazer, né? Ele fala, ele separa aquele médico que está preparado para isso, fala: você, vamos supor que seja eu, né? Rejane, você puxa esse espírito para cá, você atrai esse espírito para cá para a gente poder fazer esse diálogo com ele. E aí eu vou atrair aquele espírito obsessor para a mesa mediúnica. Ele vai através da psicofonia, alguns conhecem como a incorporação, né? Esse espírito vai ser atraído e através de mim ele vai falar com o dirigente. O dirigente vai dialogar com ele e vai querer entender o porquê que aquele espírito está obsediando aquela pessoa que está buscando auxílio no centro espírita. Olha que complexo que é um trabalho mediúnico, né? Mas é exatamente isso que acontece numa prática mediúnica. E a maioria das vezes a gente consegue dialogar através do diálogo, fazer entender aquele espírito que ele pode ser amparado e que ele pode seguir sem sofrimento, que aquela obsessão que ele está ali naquela estacionado, né, sem buscar a evolução, que ele está ali estacionado, querendo fazer essa obsessão, que essa mágoa, essa raiva que ele quer fazer para o próximo, ele só está fazendo a ele mesmo. E aí o espírito, se ele aceitar e falar: não, tá bom, eu aceito seguir em frente, eu aceito esse amparo da espiritualidade. Vem a espiritualidade, ampara esse espírito, alguns vão até em macas, né? E eles são levados para o mundo espiritual ou em cima do centro espírita, pelo menos o que tem aqui que frequento, tem um hospital espiritual em cima do centro espírita para receber esses espíritos, porque pela quantidade de espíritos já tem todo um planejamento, né? Tem um hospital espiritual, assim como tem os lares espirituais, mas a priori, como são espíritos que estão precisando de muito auxílio, primeiro eles vão para esses hospitais, que fica mais próximo, né? Aí eles vão se recompor, receber tratamento, vão ficar mais fortes para depois seguir para outro lugar mais, vamos dizer assim, mais acima, né? E aí eu já estou falando isso tudo para vocês, porque é interessante vocês já terem quem aí nunca praticou, né? Nunca participou de uma mesa mediúnica, entender o que acontece, né? Entender o que a gente faz numa mesa mediúnica. E aí eu vou continuar. Um grupo mediúnico que funciona na base da irresponsabilidade, da desconfiança,
da negligência ou da má vontade, sem que os seus componentes estejam efetivamente entrelaçados pela mais santa fraternidade e pelos mais elevados propósitos, um grupo desse tipo, analisado psicoscopicamente pelos mentores, ficará sem dúvida à mercê dos interesses que norteiam a sua existência e o seu funcionamento, possivelmente dirigidos por infelizes entidades. E aí existem, infelizmente, aqueles grupos mediúnicos que, se eles não tiverem, veja bem o que Martins Peralva falou, né? Que eles não estiverem entrelaçados pela mais santa fraternidade, pelos mais elevados propósitos, eles vão ficar à mercê de infelizes entidades. E isso acontece, gente. Por isso que a gente tem que ter cuidado até o local que a gente vai para receber um tratamento. Eu já ouvi pessoas me falando, porque eu fui e voltei pior, eu voltei com dor de cabeça, eu voltei assim, assim, assado. Então tem casas que às vezes as pessoas, principalmente que não entendem o que é o espiritismo, por receber entidades, as pessoas gostam muito, né? Eu fui lá falar com o médium incorporado e aquela coisa. A gente tem que ter muito cuidado como é que é aquele trabalho. Jesus já dizia, né? Para a gente observar os frutos da árvore, porque através dos frutos nós vamos ver as condições da árvore, né? Dos frutos envenenados, para a gente ter, não julgar, mas para a gente ter o discernimento entre o bem e o mal. E assim também acontece nas redes sociais. Muitos médios hoje em dia, né, com contas e tal, como é que eu vou ver se o trabalho daquele médium realmente é sério, se ele anda com os propósitos elevados, né? É só você observar as coisas dos frutos dele, porque aí você vai ver a árvore, você vai ver as postagens. Por exemplo, uma mediunidade que é para o amor ao próximo, a última coisa que um médium vai querer fazer é se promover, né? É se mostrar, é botar foto dele, aquela coisa, ele vai saber separar. Então, assim, isso numa rede social hoje, isso numa centro espírita, numa casa espírita, qualquer lugar que tenha trabalho mediúnico, a gente tem que estar observando para ter esse discernimento, ver os frutos, né? Para saber se daquela árvore, ver as condições daquela árvore, para a gente saber se os frutos, através dos frutos, a gente saber se a árvore é boa ou se não é. Aí eu vou continuar. Eu não paro de ouvir minha cachorrinha. Vocês estão... não tem como saber. Ai, meu Deus, tadinha, ela não para de tossir. Entre companheiros invigilantes e entidades menos esclarecidas se estabelecerá, inevitavelmente, a sintonização vibratória de que foram objeto as páginas precedentes. Os instrutores espirituais compreenderão, compadecidos, que naquele agrupamento não adiantará o concurso elevado, porque se acham ausentes os requisitos fundamentais que justificam a colaboração do mais alto: boa vontade, confiança e sinceridade de propósitos. Olha só que interessante que o Martins Peralva vem nos dizer, né? Que num agrupamento, que se eles percebem que estão ausentes esses requisitos fundamentais, que é a boa vontade, a confiança, a sinceridade de propósitos, que nada dali, nada adiantará o concurso elevado, ou seja, o trabalho, o esforço deles naquele grupo de médios, porque se eles não estão nesse propósito, se eles estão com outros propósitos, imagina, de um médium já tem problema dessa sintonia com o espírito elevado, imagina um conjunto de médios, né, vibrando baixo. Então, assim, a espiritualidade maior, ela tenta, né, ela vem com amor, vem com carinho, ela percebe o esforço dos médios, mas se com o decorrer dos trabalhos eles não se esforçam para andar com os propósitos elevados, eles acabam desistindo, né? Aí ele continua: que poderão os benfeitores espirituais
planejar para semelhante núcleo, seus interesses menos dignos predominam, com absoluto descaso pelo bem do próximo, embora, via de regra, a palavra caridade seja pronunciada pomposamente à maneira do sino que tine. E aí a gente pensa, né? Olha só o que ele está falando. Como é que eles vão planejar um amparo para espíritos sofredores se naquele grupo mediúnico os interesses são menos dignos? O que predomina são os interesses menos dignos, com absoluto descaso pelo bem do próximo. E aí a gente pode ver vários lugares assim que infelizmente só querem mais, assim, às vezes vão pelo lado financeiro, né? Cobram para fazer isso, eu vou fazer um trabalho para fulano, eu vou fazer isso. E vocês acham que espírito evoluído, a espiritualidade superior vai acompanhar um grupo mediúnico desse, com esses tipos de interesse, né? Qual o propósito da mediunidade que Jesus nos deixou? Ajudar os nossos irmãos desencarnados. O propósito é esse. O propósito não é outro que ser, vou fazer aqui um trabalho, uma mandiga, uma simpatia, ou com propósito, vou ver o futuro, ou com propósito, vou fazer isso, mas você me dá dinheiro. Não, gente, mediunidade dá de graça o que de graça recebeste. Então, tudo que foge ao propósito da mediunidade com Jesus, a gente pode ter certeza que, infelizmente, a espiritualidade superior não vai estar ali presente. Vai estar espíritos muito inteligentes, na maioria das vezes. Vão estar espíritos, né, infelizes, que é que nem ele falou aqui, que por mais que use a palavra caridade, nem sempre é o que parece ser, né? O oposto sucede quando, pondo o psicoscópio a funcionar num grupo humilde e sincero, as radiações dos seus integrantes falam, através da inconfundível linguagem dos sentimentos expressos em formas de vibrações, de operosidade e devotamento, de confiança e união espiritual. Neste caso, afirmemos em alto e bom som, os instrutores espirituais organizarão a ficha psicoscópica do grupo a fim de que um programa de santificantes realizações lhe seja cometido. Olha que bonito, né? Aí sim vai ser usada a mediunidade em caridade, em amor ao próximo. Porque eu acho engraçado a mesa mediúnica que os médiuns às vezes saem, porque eu recebi Bezerra de Menezes, fiz uma psicografia de um espírito evoluído, não sei o quê, ou então extraterrestre da 39ª dimensão. Aí vem a pergunta, e vem cá, e quem foi que deu passividade para um espírito sofredor, né? Quem foi que deu passividade para ajudar um espírito sofredor? Então tá vendo como as coisas podem se desvirtuar, né? E que a gente falou, o que mais faz um médium cair hoje é a vaidade. Qualquer um de nós, militantes espíritas, terá observado aqui ou alhures que certos grupos mediúnicos não progridem. Aí ele faz a pergunta, né? Por que será? Não se encontrará, porventura, nas considerações em torno do psicoscópio, a resposta lógica e racional para tal indagação? O bom senso nos diz que muitos grupos funcionam sem programa edificante. Fazem-se sessões simplesmente por fazer. E aí muitas vezes tem aqueles os médicos que vão às vezes até por obrigação. Porque alguém falou que tinha que trabalhar na mediunidade, que se não trabalhar a sua vida vai ser uma catástrofe. Então eu tenho que ir porque, né, minha vida vai ser ruim, então eu vou lá trabalhar sem querer e vou fazer esse trabalho. E não dá certo. Quando eu vou fazer um trabalho mediúnico, é assim, uma prática mediúnica, a mesa mediúnica, é com amor, é com alegria. Se eu vou sem vontade, então é melhor nem ir.
Grupo mediúnico que funciona sem orientação cristã evangélica, sem cogitar do fundamental problema da elevação moral de todos, melhor seria que cerrasse as suas portas, porque assim fazendo, cerrar-lhes-ia também as forças da sombra. E olha só que interessante, que a gente falou lá numa live antiga, que assim como existe um médium para o bem, existe um médium para o mal. Existe o mal, existe o bem. Existem os médiums das trevas, os espíritos das trevas, como existem os espíritos iluminados, né? E existem os médiums iluminados, assim, iluminados, né? Mas eu tenho que ter muito cuidado, se eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu não posso esquecer que a minha mediunidade, eu vou ter dois caminhos. Eu vou ser influenciada para o mal ou para o bem. Então eu tenho que pensar, por isso, a importância da minha reforma íntima, do meu autodesenvolvimento, da questão de eu sempre estar andando, sempre buscando me esforçando para domar, né, as minhas más inclinações. Allan Kardec diz no livro... Ai, gente, qual é o livro? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que se reconhece um bom espírita pela sua transformação moral ou pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. E olha que ele não diz que o melhor se conhece um bom espírita pela caridade, porque de nada adianta eu fazer um caminhão de coisas externas se eu não faço nada interno. Eu posso ir para a fila da sopa, fazer uma caridade, entregar várias cestas básicas e estar carregando mágoa no meu coração. Eu posso estar fazendo tudo isso com rancor, com inveja no meu coração. Então de nada vai me adiantar eu praticar a caridade se eu não estou cuidando do meu interior, do meu coração. E olha que o próprio Allan Kardec falou isso. Então, de nada vai me adiantar eu querer ir para uma prática mediúnica, porque eu sou médium, se eu não cuidei do meu interior. Aquele meu trabalho, e que nem ele fala aqui, né? Que é melhor nem começar, para cerrar as portas e não dar forças à sombra. Porque lembra que a gente comentou sobre aquele artigo, O Médio do Anticristo, que foi o Hitler, né? Se a gente vê a biografia, o Hermínio de Miranda fez um estudo em cima do Hitler, da biografia dele, e diz o que? Hitler, ele gostava de magias negras, ele tinha esse lado espiritual. E hoje a gente pode entender que Hitler foi um médium influenciado pelo anticristo, né? O que é o anticristo quando a gente fala? Não é uma pessoa, é uma falange de espírito das trevas. Então, assim como eu posso trabalhar para o bem, eu posso trabalhar para o mal, pensando que eu estou às vezes até trabalhando para o bem. Vai depender da minha sintonia, do meu esforço diário. Mediunismo é, sem dúvida, atividade sagrada. Por ele é que vem revelação, que é a palavra de Deus para os homens. Pelos condutos mediúnicos, através da inspiração ou da escrita, é que o céu tem enviado à terra, em todos os tempos e lugares, abundantes jorros de luz e consolação. E aí a gente lembra, Emmanuel nos diz no capítulo 10, né, do livro Caminho, a Verdade e a Vida, ele fala sobre os Pentecostes, né, que ali se iniciou a era da mediunidade. O que foi o Pentecostes, né? Foi uma grande reunião, uma imensa reunião mediúnica. E que até aquele momento, né, os discípulos apóstolos de Jesus, eles eram frágeis e defesos, mas que naquela reunião do Pentecostes, porque antes do Pentecostes a gente pode até ver, né, se não foi Simão Pedro que negou Jesus 3 vezes, né, o São Tomé, que teve que tocar as chagas de Jesus para ver que ele realmente tinha ressuscitado, né? Todos os apóstolos fugiram quando Jesus foi preso, né? Então eles eram muito frágeis. Então Emmanuel diz que após a partir dos Pentecostes, que eles se fortaleceram,
porque eles sentiram, eles foram inspirados, amparados pelo Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? No nosso entendimento, é o Espírito da verdade. E o que é o Espírito da verdade, né? É a pleiade de espíritos superiores que eles assessoram diretamente Jesus Cristo. E se nós quisermos nos esforçarmos para trabalhar no bem, nós seremos também auxiliados por esses espíritos superiores, que são assessores desses espíritos, dessa pleiade de espíritos superiores, sabe? Então, basta a gente ter a consciência disso, querer a nossa transformação moral, como Allan Kardec falou. Não basta só fazer a caridade é importante. Não estou desencorajando, assim, querendo desencorajar ninguém. Mas que a prática da caridade por si só não vai nos elevar moralmente se nós não mudarmos também o nosso interior, né? Não basta eu fazer coisas externas e não cuidar do interno. Mas se eu fizer o interno e ainda fazer uma prática de caridade, aí é completo, né? E aí eu vou terminar essa leitura para a gente fazer a nossa prece. Os centros espíritas bem orientados não devem ensarilhar armas no esforço de recomendar sessões reservadas de amparo aos sofredores a fim de que as tarefas mediúnicas cumpram sua legítima finalidade. Parece que as recomendações do codificador neste sentido foram esquecidas. As advertências de Leon Denis permanecem também lastimavelmente olvidadas, ou sejam, esquecidas. Acreditamos que o livro, nos domínios da mediunidade, tenha sido compreendido e que, em resultado de sua leitura e análise, possam as agremiações espíritas traçar elevadas diretrizes para os seus místeres mediúnicos, congregando senhoras e senhores de boa vontade, sinceros e estudiosos, para comporem seus núcleos de amparo aos sofredores. Não é demasiado tarde para darmos e fazermos o melhor em nossas atividades no setor mediúnico. Nunca é tarde, né? Será este meio de a espiritualidade, examinando os sentimentos e as intenções dos trabalhadores desse campo, dispensar-lhes amparo e orientação, traçando-lhes programas que atendam, sobretudo, ao elevado espírito de fraternidade que presidiu a todos os atos e palavras, pensamentos e atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, o médium de Deus. Nossa, até arrepiei. Aí acabou. A Dila vai trazer um caderninho. Como evitar de ser perturbada durante o sono? Max, eu oro antes de dormir. Faz assim, de coração, porque rezar dependendo, às vezes a gente cai logo no sono, isso é uma coisa mais automática. Só faz assim, eu faço assim, isso me ajudou muito. Eu já tive mais nova, eu tinha muitos pesadelos. Todo dia eu tinha um pesadelo diferente. Até que eu aprendi que era bastável eu dizer assim, na hora de dormir: Senhor, nesse momento que eu vou dormir, que meu espírito possa estar protegido, né? Porque o nosso corpo que dorme, o espírito nunca dorme. Então, antes de dormir, só entrega seu espírito na mão de Deus e peça para ser protegido, tá? A Rosaura Reis diz que a filha dela passou por esse processo, que quando foram no tratamento espírita, eles foram na sua casa e viram 5 espíritos em seu quarto. Exatamente isso. Exatamente. Olha como nós, seres humanos, somos capazes, através do nosso espírito, né? Essa mediunidade, aliás, o desdobramento não chega nem ser uma mediunidade, é uma coisa anímica mesmo, porque eu vou me desprender, o meu espírito vai se desprender do meu corpo para ir junto com a espiritualidade naquela casa, né? Então, algumas pessoas dizem que é uma coisa anímica, que é uma coisa da mediunidade, mas não no sentido de que não existe, no sentido de que eu comando o meu espírito
para desprender do meu corpo e ir na casa das pessoas. Por isso que às vezes eu falo para algumas pessoas aqui, as pessoas, algumas acreditam, outras não. Uma vez eu falei, acho que para Beija-Flor, né, que eu vou aí te dar um abraço, e ela sentiu o abraço. Então vamos fechar os nossos olhos, encerrar esse estudo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Vamos fechar os olhos, sentir o nosso mentor, a espiritualidade, os médiuns. Quem já estava aqui praticando, fazendo a meditação desde o começo, já pode fechar os olhos e rapidamente sentir o mentor ao lado. Sentir essa energia do fluido cósmico, limpando, nos purificando, realinhando os nossos chakras. Ixi, pausou. Voltei. Vamos agradecendo a Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Agradecemos essa energia, agradecemos aos nossos mentores da nossa mediunidade e agradecemos por essa proteção da interferência de qualquer negatividade. Damos por encerrado esse estudo mediúnico. Que essa proteção esteja ao nosso lado todos os dias da nossa vida, com esse coração querendo sempre trabalhar no bem, na mediunidade com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gente, é que meu celular acusou que ia acabar a bateria e ficou tudo preto, né? Então desculpa, mas a prece foi rápida. Eu vou encerrar aqui que tem 20 segundos e vou voltar para nossa leitura de recados, tá bom? Um beijo.